Aqui para mais uma aula. Só relembrando, a única dúvida boba é que você não perguntou. Então fiquem tranquilos para perguntar qualquer coisa, sugerir novas aulas, novos tópicos e, por favor, vejam os vídeos antigos. Maravilha? Então, vamos lá. Hoje a dinâmica da aula vai ser bem curta. A gente vai falar sobre trabalho, explicar o que é, falar de trabalho de forças constantes e de forças variáveis. Depois vamos para os exercícios e alguns exemplos. O que eu sugiro, pessoal, vocês darem uma olhada na parte de vetor, na parte de forças e depois assistir a parte de trabalho. Mas sem problema se você assistir só aqui. Então, vamos lá. Trabalho está ligado diretamente com energia. E essa frase explica bem isso. É a energia que uma força fornece ou retira de um corpo ao longo de seu deslocamento. Então a gente já vê que está totalmente ligada com energia. Em muitos casos a gente vai falar até aqui os dois, mesma coisa, trabalho e energia. E tem uma relação com o deslocamento deles. Então, existe trabalho quando uma força é aplicada em um corpo que se desloca. Vamos ver isso na prática. Mas antes, vamos pegar duas coisinhas que a gente tem que deixar fixo. A notação, a gente usa a letra grega tal, esse carinha aqui, parece um Tzinho torto. E a unidade no SI é Joule. Beleza? Vamos pegar aqui nosso bloco de exemplo de sempre, nosso bloquinho A, e vamos fazer uma força inclinada nele. A gente tem um ângulo dessa força com essa linha pontilhada do deslocamento que a gente quer executar nesse bloquinho A. A gente faz esse bloquinho executar esse deslocamento e agora vamos analisar as componentes dessa força. A gente já viu como decompor ela em dois, Fx e Fy, mas está aqui resumido para a gente. Então, se a gente tira a nossa força F, a gente vê que o Fy é F seno do ângulo e Fx é F vezes o cosseno desse ângulo. O que a gente percebe dessa relação de força e deslocamento é o seguinte: as forças que estão na vertical não fazem o nosso bloquinho se deslocar. E como existe trabalho só quando uma força é aplicada em um corpo que se desloca, a gente vê que a projeção da nossa força F na direção do deslocamento é a responsável por gerar esse trabalho. Então, a gente pode escrever que trabalho é FD vezes cosseno do ângulo. E aqui a gente pode, então, ver e marcar que esse F vezes o cosseno desse ângulo é essa projeção Fx que a gente tem, que está na mesma direção do nosso deslocamento D. Tranquilo? Então, vamos aí para o próximo tópico. Vamos agora, então, ver os 5 casos gerais, assim, né? Claro, tem mais casos, mas os que abrangem todos eles, mais genéricos. Vamos deixar aqui em cima o que a gente já discutiu e vamos ver o primeiro, de 0 a 90 graus para esse ângulo θ. Vamos relembrar aqui rapidamente da aula de matemática. A gente tem o ciclo trigonométrico, esse carinha que está na horizontal é o nosso cosseno. A gente tem de sinal positivo no primeiro e no quarto quadrante. E a gente tem de sinal negativo no segundo e no terceiro quadrante. Então, significa que nessa primeira etapa aqui, de 0 a 90, esse nosso cosseno vai dar quanto? Bom, o cosseno de um ângulo entre 0 e 90 com certeza é positivo. Isso significa que a gente vai ter um trabalho positivo se a nossa força estiver inclinada entre esses dois ângulos. Agora, se nossa força estiver inclinada entre 0 e 90, a gente está no segundo quadrante. Isso significa que o nosso cosseno é negativo e o nosso trabalho é menor que zero. Caso o nosso ângulo seja 0 graus, tem que lembrar quanto é o cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1, o nosso trabalho fica só apenas força vezes deslocamento. Caso o nosso ângulo seja 90 graus, o nosso cosseno é zero, fazendo com que o nosso trabalho seja F vezes D vezes zero, o que dá um trabalho de zero. Isso abre ala para a gente entender que todas as forças que são normais ao deslocamento, vai ser o próximo tópico, elas têm um trabalho nulo, beleza? Porque elas não deslocam esse carinha, elas não fazem ele se movimentar. E o outro caso, quando o ângulo é 180 graus. Se o ângulo é 180 graus, o cosseno desse cara é menos 1, fazendo com que o trabalho seja menos FD. Beleza? Então, com isso a gente viu esses casos e a gente pode ir para o específico de forças normais. Deixei esses dois desenhos para lembrar da trajetória circular. A gente tem uma força específica ali apontando sempre para o centro, que é normal à trajetória. É a força centrípeta, mas vamos ver com calma.
Então, primeira coisa, se for 90 graus, força normal, o trabalho vai dar 0. Quais são esses casos? A gente pode ter aqui só o nosso bloquinho percorrendo em linha reta, então tem a força normal e a peso quando a gente está numa superfície plana. O trabalho deles, 0. Eu posso ter aqui um carinha indo reto, passando tangente. Tem uma normal lá, trabalho dele, 0. Mas eu posso ter também a força centrípeta. Aqui vale uma observação. Em todo o movimento que ele vai rodando esse cara, eu tenho que lembrar que a minha força centrípeta, ela aponta lá para o centro. E se ela aponta lá para o centro, se a gente passa uma tangente aqui a todo momento, a força centrípeta sempre é perpendicular ao nosso deslocamento. Isso significa que o trabalho da força centrípeta, a força resultante centrípeta, vai ser 0. Sem problemas? Maravilha. Então lembra disso. Forças normais à distância que a gente percorre, ou seja, perpendiculares. Se a gente tracejar a trajetória que a gente está querendo ir e formar 90 graus a nossa força, o trabalho dessa força vai ser 0. Beleza? Joia! Agora a gente pode ir para o trabalho da força-peso em casos onde ela não está na superfície. Por exemplo, você tem essa bolinha aqui, com a força-peso lá. A gente tem essas linhas, que a gente vai já explicar o que é. Ela está a uma altura do chão, então essa é a nossa referência. Altura H. A gente quer sair desse ponto e chegar até aqui, por exemplo. Sair desse e chegar até aqui. Mas, de qualquer forma, a nossa trajetória, a gente vai ligar a origem até o fim que a gente gostaria de chegar. Então, essa linha reta aqui, ela mostra o nosso D, a distância que a gente percorre. A gente pode ir de várias formas até lá. A gente pode ir por aqui, ou a gente pode ir daqui para cá e depois ir andando assim daqui para cá, da forma que no final todos vão chegar ali no nosso cara, aquele pontinho ali que a gente marcou com a nossa setinha final. Então a gente vai sair dessa bola horizontal inicial e vai chegar até aqui. Beleza, moço. E aí? Bom, dá para a gente marcar um ângulo da nossa força-peso com a distância das duas posições, inicial e final. Quando a gente faz isso, o trabalho continua sendo FD cosseno de θ. Quem é o F? Bom, o F é o peso. Quem é o D? O D é a distância que liga ponto inicial ao ponto final. E o cosseno de θ? Aqui vale a gente olhar para a aula de matemática. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então é de eu esperar que seja H sobre D. Eu consigo, então, cortar o D com o D. E olha que legal, o trabalho da força-peso para mim ficou P vezes D, vezes H sobre D, cortou o D, ficou P vezes H. Então, para eu sair de um ponto A e chegar no ponto B, a única coisa que eu preciso saber é a diferença de altura entre eles. Então, guarda isso. Trabalho da força-peso está relacionado com a diferença entre a altura entre eles. Beleza? Isso gera para a gente, então, que o trabalho da força-peso para ir de A para B vai ser mais mg. Moser, quando vai ser negativo? Quando essa altura H for negativa. Como assim? Bom, a gente sempre vai fazer a altura de onde saiu menos a altura de onde chegou. Diferença de altura desses caras. Mas se eu for de B para A, eu estou indo de um cara de menor altura para um cara de maior altura, aí meu trabalho vai ser negativo. Então, o trabalho de B para A gente vai falar que isso aqui vale menos o trabalho de A para B. Beleza? Sem problema? Maravilha. Agora a gente pode ir para o último caso, que é de forças variáveis. Então imagina assim, você quer fazer esse mini looping aqui, né? E você está de skate. Você faz uma força lá no skate para ele ir, e você sai da posição 1 e chega na posição 2. Só que quando você começa a subir, você vê que você precisa fazer mais força. E aí você começa a fazer mais força, mais força. Se a gente fizer um gráfico de força pelo espaço que você percorreu, a gente vê a sua força variando. A gente fala, pô, o que eu vou calcular nesse cara? Bom, a gente traceja lá o ponto 1 e o ponto 2, e aí a gente faz o seguinte, bom, vamos ver o que acontece se eu pegar um pedacinho bem pequeno de deslocamento. Então, esse cara aqui vai ter um ΔS bem pequenininho, a gente vai tender a fazer ele ser zero, então ele é próximo de zero, beleza? E aí, a gente vai fazer ele várias vezes para cobrir todas as nossas forças. Pô, Moser, por quê? O que acontece se a gente calcular
base desse cara vezes a altura desse cara. Ah, da área, é verdade. Mas se a altura for a força que eu apliquei e a base for o espaço que eu percorri, a gente lembra que F vezes D, força vezes deslocamento, dá o trabalho. Se a gente fizer isso para todo o gráfico, ou seja, o trabalho vira a área do gráfico. Então olha que beleza. A gente achou uma relação desses caras. Trabalho igual a área. Força variável, se você vê uma força variável, já lembra disso. Você vai precisar calcular a área desse cara. E lembra também do seguinte, ela pode ser positiva, no nosso caso, que a gente acabou de ver, mas ela pode ser negativa. Como, moço? Se ele estiver para baixo. Então isso significa que você precisar calcular o trabalho da força total no sistema e ele mostrar que essa força tem parte negativa e parte positiva, o que você faz? Soma a área positiva com a área negativa. Mas lembra de colocar o sinal mesmo. Se ele está para baixo, você põe menos trabalho. Beleza? Com isso, a gente completa assim, né, toda a parte de trabalho. E a gente pode ir para os exercícios. Então vamos lá para o primeiro aqui da PUC, adaptado. Considere um corpo sendo arrastado com velocidade constante. Então, primeira informação importante. A gente já viu se a velocidade constante no vídeo de Mu e Move não tem resultante. Isso significa que se a gente fizer o desenho do nosso bloquinho aqui, tendo uma força F para cá, tentando puxar ele, tendo o nosso peso para cá, tem a normal da superfície, peso fica igual a normal para não ter resultante nessa direção, mas precisa ter uma outra força para não ter resultante na direção X. Essa força é o que ele fala, é a força de atrito, o que muitas vezes os professores, né, chamam de FAT. Então o que a gente pode afirmar aí? Ele fala que o atrito não é desprezível. Considere as afirmações e fale qual é a única incorreta ou a mais incorreta aí. Quais são incorretas? Primeiro, o trabalho da força de atrito é nulo. Cuidado! Trabalho, a gente viu que vai ser força vezes distância, deslocamento que ele percorreu, vezes o cosseno do ângulo. Bom, se é isso, pessoal, a gente não pode falar que a força de atrito é nulo. Por quê? Ele tem um ângulo com o nosso deslocamento. Esse ângulo é 180 graus. E a gente sabe que o cosseno de 180 graus é menos 1. Então, o trabalho da força de atrito, na verdade, é negativo. Então, o trabalho da força de atrito é nulo? Falso. O trabalho da força-peso é nulo? Lembra, trabalho de forças normais à trajetória, que é o caso do peso e da força normal, formam 90 graus com o deslocamento. O trabalho dele é zero, porque o cosseno de 90 é zero. Então o trabalho da força-peso é nulo. Verdade. A força resultante que arrasta o corpo é nulo? É verdade, ele está com velocidade constante. Isso então deixa pra gente apenas a A. Vê se você ficou com alguma dúvida, qualquer coisa, posta aí a sua pergunta. Beleza? Vamos para o próximo exercício então, pessoal. É da VUNESP. Suponha que os tratores 1 e 2 da figura arrastem toras de mesma massa pela rampa e eles elevam os dois a uma altura H. Se os dois elevam a uma altura H, lembra já do trabalho da força-peso, pessoal. Se a variação de altura é a mesma, o trabalho da força-peso que um cara tem que fazer e o trabalho da força-peso que o outro cara tem que fazer é o mesmo para aumentar essa mesma altura. Aí ele fala assim, os dois estão com velocidade constante, significa que a força resultante é zero, e o comprimento da rampa 2 é o dobro. Pô, a gente viu que comprimento não tem nada a ver com o trabalho da força gravitacional, que é o que ele pede. Chamando de tal 1 e tal 2 os trabalhos realizados pela força gravitacional, pode-se afirmar que, bom, a gente já viu, o trabalho da força gravitacional está relacionado com a variação de altura. Os dois caras têm a mesma variação de altura, então a gente tem que buscar trabalhos iguais. Essa e essa. Agora a gente lembra do detalhezinho lá. Se ele saiu de um ponto de menor altura e chegou num ponto de maior altura, o trabalho é negativo. Então, o trabalho para 1 tem que ser negativo. Opa, a A já não pode ser. A B, a C já está ok. E também o 2, né? Ele saiu de um ponto de menor altura e foi para um ponto de maior altura. O trabalho da força-peso, o trabalho da força gravitacional, para esse cara vai ser menor que zero. Vou fazer um símbolozinho de menor bonitinho aqui. Então, menor do que zero. Tranquilo? Isso a gente fica com a C. Beleza, pessoal? Então, a gente pode ir para o último exercício. O último exercício é da AFA.
Uma partícula está sob efeito de uma força conforme o gráfico. O trabalho em joules realizado para ir pela essa força do 0 ao 10 é D. Então, muito cuidado, pessoal. Lembra que a gente citou o caso de ter partes negativas? Então, a gente já coloca aqui em vermelho que esse aqui é um trabalho negativo, menor que 0. E esse aqui, está para cima do gráfico, é um trabalho maior que 0. O que a gente vai ter que fazer? Vamos achar esse trabalho aqui de baixo. Esse trabalho ele tem uma base valor 4 e ele tem uma altura de valor 2. Qual que é a área disso? A área é 4 de um retângulo vezes 2, que dá 8. Mas lembra de pôr sinal. Menos 8 no que, pessoal? Unidade de trabalho, joule. E o outro cara? Joga ele para o lado, faz as marcações, vamos colocar em verde. A base, muito cuidado, pessoal. A base dele vai ser 10 menos 4. É só dessa distancinha aqui. Então, a base dele é 6. E a altura dele? Bom, a altura é esse cara. Mas e a base menor dele? A base menor dele é 8 menos 4. Então, é 4. E a altura é 3. Então, esse trabalho aqui vai ser 6 mais 4 vezes 3, tudo sobre 2. Esse valor vai dar 15 joules. E 15 joules positivos, pessoal. Então, se eu for achar a resposta final, lembra, o trabalho vai ser a soma de todo esse gráfico. Então, o trabalho total vai ser para a gente 15 menos 8. Isso vai dar para a gente 7 joules. E a gente chega na resposta C. Beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, assistam de novo o vídeo. Eu recomendo vocês verem o de vetores, depois o de forças e depois esse de trabalho. Ou pode ver esse direto, ver os exercícios, qualquer dúvida, perguntar aí embaixo. Maravilha? Obrigado pela atenção e tenham um bom dia.